Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que bem, curtindo esse friozinho, não é verdade? Mas aproveita, pega a sua Bíblia e nós vamos estudar a palavra do Senhor e aquecer o nosso coração com uma mensagem abençoada. Aleluia! Quero orar, em primeiro lugar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua infinita graça sobre as nossas vidas. Eu quero, Senhor Deus, colocar esse momento da mensagem diante de ti, pedindo a tua bênção para que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine e sejamos edificados por ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 5, e o tema da mensagem é Casa de Misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de paz, e é sobre isso que nós queremos falar. No livro de João, no capítulo 5, conta uma história muito legal sobre um homem e a sua cura ao se encontrar com Jesus. Ele estava num lugar peculiar, num lugar especial, e quando Jesus aparece na vida dele, algo tremendo acontece. Me acompanhe desde o verso 1, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Dá uma paradinha aqui, vamos entender como a história começou. O texto bíblico fala que Jesus estava em Jerusalém e provavelmente era o momento, o tempo da Páscoa. Jesus ali em Jerusalém, ele vai e entra pela porta das ovelhas. E o que é isso? Jerusalém era cercado por um muro e tinha portas ao redor de todo o muro. Cada porta levava um nome e a porta das ovelhas tinha esse nome porque era justamente por esta porta que as ovelhas entravam e eram levadas ao altar do Senhor para serem oferecidas em holocausto, em oferta a Deus. Então, por aquela porta, chamada Porta das Ovelhas, o Cordeiro passou. E Jesus, ali entrando por aquela porta, ele se dirige a um local chamado Tanque Betesda, que era composto por 5 pavilhões. Logo de cara já temos a ideia de ser um lugar grande. Não era um poço pequeno, não era um tanquezinho, mas era algo como uma piscina. Originalmente ele era usado para banho, pessoas de posse iam ali tomar banho. Com o tempo aquele local se tornou uma referência para os doentes. E por que se tornou uma referência para os doentes? Porque ali havia uma lenda e uma superstição que eu vou falar logo na sequência. Mas quando o texto bíblico diz que Jesus chegou ao tanque Betesda, esse nome ele tem um significado. Betesda, em português, significa casa de misericórdia. Então, Jesus chegando a esse lugar que recebia esse nome, casa de misericórdia, ele encontra um monte de doentes espalhados à volta do tanque de Betesda, as pessoas no chão, e o texto bíblico diz que eles jaziam. A palavra jazia significa algo quase morto, né? Vem de jazigo, pessoa morta. Estavam lá moribundos, pessoas enfermas de cegueira, aleijados, paralíticos e todo tipo de doença. Eles ficavam ali à volta
daquele tanque, daquelas águas, e prestando atenção nas águas. Por quê? Vamos continuar lendo o texto? Verso 4. Esperando que se movesse a água, porque quando um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era uma lenda, era uma crendice que eles tinham. Eles acreditavam que de vez em quando um anjo vinha do céu e ali agitava a água. O termo bíblico é agitar mesmo, a água era revolvida, era mexida, e eles entendiam que se a água mexesse, então era um anjo que estava fazendo aquilo. E a pessoa que pulasse na água em primeiro lugar, esta receberia a cura. Parecia até um concurso, né? Vamos ver quem consegue mergulhar na água primeiro para receber a bênção de Deus. Imagina se isso fosse verdade, que Deus, olhando lá do céu, ele ficaria prestando atenção e de repente ele falaria para o anjo, anjo, mexa na água. E o anjo ia lá e mexesse na água e quem pulasse primeiro receberia o grande prêmio, a cura, e o resto não, porque perderam o concurso. É claro que isso não era verdade, não era assim que as coisas funcionavam. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor e quer abençoar a todos. O fato é que eles acreditavam nisso. Então todos eles ficavam à volta daquele tanque com os olhos fixos na água, esperando que aquela água mexesse. Menos os cegos, né? Que não conseguiam olhar a água. Eu fico pensando, imagina o cego lá, à volta daquele tanque, e de repente ele escuta uma gritaria, um corre-corre, e ele pergunta para as pessoas do lado, o que está acontecendo? Não, o anjo mexeu na água. Aí ele levanta, sai correndo, tropeçando, é o último a chegar no tanque. Nunca seria curado, não é verdade? Mas vamos lá ao texto. E eles aguardando que o anjo mexesse na água, Jesus chega no meio daquelas pessoas e vai direto até um homem. Verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Você consegue imaginar que uma pessoa pudesse estar esperando uma cura 38 anos e naquele local? Uma coisa eu tenho certeza, aquele homem tinha fé. Ele acreditava, ao menos era um homem perseverante. Talvez, por isso Jesus foi direto nele. Jesus olhou aquela multidão e falou, vou no mais perseverante. O homem já estava lá 38 anos, quase uma vida toda aguardando a água mexer para ele pular em primeiro lugar. Jesus vai até aquele homem e verso 6 diz, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Então vamos entender aqui a cena. Jesus chega naquele local cheio de enfermos. Ele sabia que havia um homem que estava há muitos anos esperando uma cura vinda da parte de Deus. Então, era um homem de fé, um homem que cria em Deus e um homem que perseverantemente buscava a bênção de Deus sobre a sua vida. Infelizmente, ele estava buscando a bênção de Deus numa superstição. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus e de fato acreditam, mas buscam por caminhos que não são os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele homem, um homem provavelmente temente a Deus, um homem de fé, um homem ansioso, anos e anos aguardando a tal esperada cura. E aqui eu queria abrir uma aspas. Se fosse você ou eu aguardando uma bênção de Deus, ficaríamos esperando 38 anos? A gente não aguenta, às vezes, esperar 38 minutos? Começamos a orar, passa meia hora e fala, ei Senhor, não vai responder, o Senhor não vai fazer nada, eu estou há meia hora orando aqui, meia hora pedindo a sua bênção. Ou já estou há 38 dias aqui nessa expectativa e não vem uma resposta do Senhor. Vou desistir. Vou fazer outra coisa da minha vida. Vou parar de orar porque eu acho que Deus não quer me responder. Aquele homem estava há 38 anos. Jesus chega para ele e faz a pergunta, o
que a resposta deveria ser a mais óbvia, né? Ele pergunta, queres ser curado? Né? É óbvio que o homem queria, né? Está há 38 anos esperando que outra resposta poderia sair da boca daquele homem que não fosse sim, eu quero. Mas olha que interessante, ele não respondeu isso não. Jesus pergunta, queres ser curado? Verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, naquele momento, quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, e a resposta deveria ser sim, eu quero, eu quero aprofundar um pouquinho mais no texto. Veja no verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Essa expressão, Senhor, demonstra que aquele homem enfermo estava olhando para Jesus com respeito, com reverência, porque o chama de Senhor. Então ali aquele homem já estava vendo algo de diferente em Jesus, estava vendo que Jesus poderia ser alguém que o abençoasse. Mas na cabeça daquele homem, a bênção que Jesus poderia dar era pegá-lo no colo, sair correndo na frente de todo mundo e lançá-lo dentro do tanque. É isso que aquele homem pensava, porque ele estava raciocinando dentro do natural. Quantas vezes nós esperamos e pedimos a bênção de Deus e ficamos olhando para o aspecto natural, olhando pela ótica natural das coisas e pensando, Deus vai me abençoar por aqui ou por aqui? Qual é o caminho que eu enxergo e compreendo que Deus vai me abençoar? Quando, na verdade, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos, porque esses caminhos e esses pensamentos são mais altos do que os nossos. Então, quando estamos tentando uma solução humana e natural, o Senhor, ele já está preparando a solução sobrenatural para as nossas vidas. Então, se você está buscando algo da parte de Deus, entenda uma coisa, meu irmão, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida e através da sua vida. A resposta daquele homem não foi a óbvia. Sim, quero ser curado. A resposta foi, Senhor, não tenho ninguém que me leve até as águas. Então ele respondeu para Jesus com uma dificuldade. Ele respondeu para Jesus com o seu impedimento de receber a bênção. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós esperamos algo da parte de Deus, uma vitória, um sucesso, uma conquista, um crescimento, um milagre, mas logo a nossa cabeça já nos coloca diante dos obstáculos, que são obstáculos naturais. Como vou fazer? Não posso, não tenho condições financeiras, não tenho quem me ajude, não sei por onde e como fazer. Então colocamos os obstáculos naturais, mas graças a Deus, o nosso Deus é aquele que nos faz pular, passar por cima dos obstáculos naturais, e ele vem com o sobrenatural. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, continua o texto, quando ele diz, eu não tenho ninguém que me coloque na água, Jesus nem respondeu, ele apenas deu uma ordem. Verso 8, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, naquele momento, o Logos, a palavra viva, o Criador, o autor de todas as coisas, que tem poder e autoridade naquilo que diz, ele ordena aquele homem, levanta e anda. Muitas vezes o Senhor vai fazer isso conosco. Ele vai dizer, siga em frente, creia, espere, eu vou fazer, levanta e anda. Mas quando Jesus deu essa ordem para o homem, aí entrou a ação do homem naquela situação. Porque quando Jesus falou levanta e anda, Jesus não o pegou no colo, não deu a mão e o suspendeu. A Bíblia não fala isso, só diz levanta e anda. Aquele homem tinha que ouvir essa palavra, acreditar e tomar uma atitude no sentido da bênção. Ele tinha que olhar para suas pernas que não se mexiam há 38 anos, acreditar que aquelas pernas se mexeriam e tentar levantar. Ele tinha que se apoiar no chão, tentar levantar, ele tinha que fazer um esforço de fé.
em cima da palavra que o Senhor profetizou sobre a vida dele. Da mesma maneira, funciona conosco. O Senhor, ele lança a palavra sobre nós através da Bíblia, fala aos nossos corações. O Senhor delibera a bênção para nós, mas compete a nós pegar, receber, entender, crer e levantar e andar. O Senhor não levanta e anda por nós, nós é que fazemos. Então, entenda uma coisa, o Senhor Jesus passa pela porta das ovelhas, e a porta das ovelhas era o lugar para onde iam os cordeiros para o sacrifício. O Cordeiro de Deus passa por essa porta e ele vai até um tanque chamado Casa de Misericórdia, porque lá as pessoas clamavam pela misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Então, o Deus da misericórdia, o autor da bênção, vai até o homem que estava lá perseverantemente pedindo a bênção do Senhor. Então ele aparece e faz aquele homem entender que não era da forma como ele achava que as coisas iam acontecer, mas era pela palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Não é como você pensa que vai acontecer, não é da maneira como você está esperando. O Senhor vai liberar uma palavra sobre você e as coisas vão acontecer pela mão de Deus. Então, verso 9, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. O texto diz que imediatamente ele levantou, ou seja, ele creu, ele recebeu a palavra, se colocou de pé. Consegue imaginar uma pessoa que há 38 anos não anda, de repente ele fica em pé sobre as pernas, pega a sua cama e sai andando? Foi algo sobrenatural, não é verdade? Então, ele pegando a cama, saiu andando e carregando seu leito. Como era um dia de sábado, as pessoas à volta começaram a criticá-lo. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Eu fico impressionado como aqueles homens, eles eram cegos espirituais, a ponto de ver um homem que há 38 anos estava lá, ele era conhecido de todos. Você concorda que o indivíduo que está 38 anos no mesmo lugar, esperando a cura, todo mundo conhece? Ele era conhecido por todos, pelos fariseus, religiosos, os que passavam por ali. Então, de repente, todos o veem andando. E o que eles dizem? Ei, você não pode carregar a cama, hoje é sábado. Entenda uma coisa, todas as vezes que colocamos a religiosidade, colocamos a tradição, colocamos o ritual na frente do mover espiritual de Deus, nós não conseguimos enxergar o agir e a mão de Deus sobre nós. Aqueles homens estavam mais preocupados em guardar o sábado, em cumprir rituais, do que perguntar: como você fez para andar? Verso 11. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mais uma vez é impressionante. O coxo, o ex-coxo, carregando a cama, falou: o homem que me curou falou para eu pegar a cama e andar. Aí eles não disseram: mas quem te curou? Eles disseram: quem te mandou carregar a cama? Veja a cegueira espiritual de pessoas religiosas, meu irmão. Coloca isso na sua cabeça. Nunca seja um religioso, nunca seja um cumpridor de rituais, nunca seja uma pessoa que vai ao culto por religiosidade, nunca vá à igreja pensando: vou chegar, vou cantar 2, 3, 4 músicas, vou escutar uma mensagem, depois no final vou abraçar meus amigos, conversar um pouquinho, voltar para casa, já cumpri o meu rito de participar do culto. Nunca seja assim, nunca seja uma pessoa de rituais, seja uma pessoa totalmente entregue à vontade do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo soprar e mover a tua vida. Quando você for à igreja, vá com todo o desejo de adorar, abrir a boca e adorar. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho no texto para falar de abrir a boca. Quando Jesus falou para aquele homem: queres ser curado? Jesus poderia simplesmente chegar para ele e dizer: rapaz, já sei que você está aí há muito tempo, levanta e anda.
Poderia, né? Mas Jesus falou, queres ser curado? Jesus já sabendo o que ele queria. Por quê? Porque é necessário verbalizar o desejo do nosso coração ao Senhor. Nós temos que falar, nós temos que orar, nós temos que entregar ao Senhor a ansiedade do nosso coração, aquilo que almejamos, desejamos, esperamos de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Então você concorda que o que você está pensando aí agora, Deus já sabe? Ué, se Deus já sabe, por que eu vou orar? Porque Ele quer conversar conosco. Porque Ele espera, Ele ensina e espera e aguarda que nós diariamente abramos a nossa boca e conversemos com Ele. Então, quando Jesus fala, você quer ser curado? Era necessário o homem dizer, sim, eu quero, eu preciso, almejo isso, eu desejo. Tinha que verbalizar. Vamos voltar aqui para o verso 12. Quem foi o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Jesus o encontrou no templo, aquele homem, depois de curado, o que ele fez? Ele foi ao templo, à casa do Senhor, para quê? A orar, para agradecer, talvez para levar ofertas ao Senhor, para levar o que ele tinha de melhor ali ao Senhor, agradecendo a bênção que ele tinha recebido. Ele não foi para o mundo, ele não falou, graças a Deus, agora estou bem, né? Me livrei do meu mal, vou curtir minha vida. Não, vou prestar um culto ao meu Deus que me salvou. E Jesus o encontrou ali, e Jesus, verso 14, Jesus o encontrando no templo disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui nesse texto me traz duas informações. Quando Jesus diz a ele, não peques mais, me leva a entender de que aquele homem estava aleijado por conta do pecado. Alguma coisa ele fez de muito errado que a consequência foi ficar aleijado. Pode ter sido uma doença contagiosa, alguma coisa que ele fez, né? Pegou uma doença e ali ficou aleijado. Pode ter sido uma briga onde ele tentou matar alguém, a pessoa lhe feriu a coluna e ele ficou aleijado. Enfim, tanta coisa pode ter acontecido dentro do campo do pecado e por isso aquele homem estava aleijado. Jesus diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que seria pior do que ficar aleijado? Pior seria condenação eterna. Então, quando Jesus diz, não peques mais para não te suceder coisa pior, ele está dizendo, olha, não volte a pecar para que você não perca a sua salvação, para que você não vá para o inferno, para que você não seja condenado. Naquele momento, aquele homem estava recebendo algo que a Bíblia chama de salvação, do grego sozo. O que é sozo? É uma obra completa. Cura, salvação, libertação, perdão de pecados. A obra completa de Cristo havia acontecido na vida daquele homem. E Jesus lhe avisa, se mantenha em santidade, porque daqui para frente é vida nova, daqui para frente é caminhar com Deus, daqui para frente é uma vida de intimidade com o Senhor, de adoração e não mais de pecado. Aleluia. O tema da mensagem é casa de misericórdia. O Senhor Jesus, Ele é a casa de misericórdia. O Senhor Jesus é a água do tanque de Betesda. Como assim? Os doentes esperavam a água se mexer para que eles pudessem pular na água e ser curados. Mas Jesus, a fonte da água da vida, Ele se moveu na direção do doente. Ele deu a sua palavra de cura ao doente e o doente foi curado. Glórias a Deus, porque, meu irmão, o Senhor, Ele se move na nossa direção. O Senhor, Ele se move no sentido do necessitado. Ele se move na direção daquele que espera por Ele e Ele opera sobre as nossas vidas.
No final, a história termina com aquele homem dentro do templo, provavelmente prestando um culto a Deus e se encontrando com o seu Salvador. E o seu Salvador dando a ele uma orientação: permaneça com a vida em santidade. Aleluia. Que em nome de Jesus você possa receber essa palavra e dizer: Senhor, eu quero que a água desse tanque de Betesda, que é Jesus, se mova na minha direção. E se movendo na minha direção, faça uma obra completa na minha vida em todas as áreas: curas físicas, emocionais, libertações espirituais, salvação, vida eterna. Eu quero a obra completa de Deus e a vontade de Deus sobre a minha vida. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de falar: Senhor, eis-me aqui, derrama toda a sua água sobre mim. Eu quero mergulhar no Senhor. E, como o texto diz, ele se encontrava no templo. O que é o templo? Local da presença de Deus. A partir de agora eu quero estar na presença do meu Deus todos os dias. Aleluia. Você recebe essa palavra no teu coração? Vamos orar. E se você tem algum pedido ao Senhor, se você tem alguma angústia, alguma necessidade, algo que você está esperando as águas se moverem para que você possa mergulhar nela, deixa eu te dar um recado. As águas estão aqui, é Jesus. E essas águas já estão prestes a serem derramadas sobre a tua vida. É só deixar o Senhor agir. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos por esta palavra. Te louvamos porque Tu és o Deus da misericórdia, o Deus do amor. O Senhor não nos trata com justiça, porque se dependesse da justiça, nós como pecadores estaríamos condenados. Mas a Tua graça que limpa as nossas vidas e o nosso pecado, e pela Tua misericórdia derrama sobre nós cura, salvação, transformação, esperança, novidade de vida, uma vida abençoada, com uma paz que vem da Tua parte, que excede todo o entendimento, com alegria que só o Senhor pode dar. Pai amado, eu te peço nesse momento, vem, Senhor Deus, como águas e derrama sobre todos em nome de Jesus, que nesse momento sejam inundados pela Tua presença, que nesse momento sejam cheios do Teu Espírito Santo, que aonde há uma enfermidade, a cura venha em nome de Jesus, aonde há uma tristeza de alma, que haja cura do Senhor em nome de Jesus, que aonde há um coração abatido, angustiado, com ansiedade, que seja totalmente curado pelo Teu poder em nome de Jesus. Senhor, nós recebemos a obra completa da cruz do Calvário, salvação, vida eterna, perdão de pecados, curas, libertações, tudo que vem de Ti, Senhor, nós recebemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero que essa mensagem tenha falado com você e que você possa ruminar em cada palavra que foi dita e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Te esperamos no próximo culto para louvar a Deus e falar da sua palavra tão abençoada. Que Deus te guarde e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.